Tire sua dúvida. Queria alguns esclarecimentos sobre a consulta à palavra para batizar nas águas, pois alguns são selecionados e outros não. Está na Bíblia este procedimento? Respondendo você de uma maneira objetiva e bíblica, não, Rodrigo, não está na Bíblia. O que nós precisamos para nós sermos batizados? Eu quero, em primeiro lugar, citar a palavra de Deus e não a minha construção. Atos 2:38. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Bom, você se arrependeu e se converteu e logo segue-se o batismo. Este é um versículo que está na palavra de Deus. Nesse momento aqui, somente Pedro, ele pregou a palavra de Deus, ensinou a palavra de Deus, as pessoas creram, se arrependeram dos seus pecados, creram em Jesus e perguntaram: o que vamos fazer agora? Crê no Senhor Jesus, se arrependam e sejam batizados. Então você vê que não teve consulta, basta crer de todo o coração. Também Atos dos Apóstolos, onde é o início da igreja, no capítulo 8, no versículo de número 38, nós encontramos: mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Sabe por quê? Porque o eunuco creu no que Filipe ensinou, explicou sobre Isaías 53:7. E o eunuco perguntou: o que impede que eu seja batizado? E aí, uma resposta muito enfática. O que impede? Olha, basta você crer de todo o coração. É lícito se creres de todo o coração, disse ele. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele creu de todo o coração e aí ele, consequentemente, foi batizado. Atos 10:48, diz a palavra do Senhor assim: e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então lhe rogaram que ficasse com ele por alguns dias. Mais uma referência. Não vou citar todas, ler na íntegra, mas Atos 16:15, Atos 19:18, Atos 22:16, Atos 16:32, Atos 18:08. Esta prática não está na Bíblia. Você usar a expressão consultar a Bíblia, a expressão realmente é muito bonita, mas a forma completamente equivocada e não existe orientações, principalmente no Novo Testamento, para isso. Principalmente com relação a você batizar uma pessoa nas águas. Então, não está na Bíblia este procedimento. Não é bíblico. Isso é feito normalmente para você usurpar e controlar e deter o poder de batizar ou não. Já não é mais o pela fé em Jesus. É conforme um grupo determina. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Tá bom? A intenção pode ser as melhores, mas não sendo bíblico, nós temos que refutar, nós temos que deixar de lado. Tá bom, querido? Então, se uma pessoa creu de todo o coração, sua vida está em conformidade, está sem embaraço para que seja batizado, você vai consultar o quê? E muitas pessoas perguntam: mas por que eu fiz isso? Por que eu tenho de errado que não posso? Pois é, não existe respaldo bíblico para isso. Não existe. A Bíblia não manda você fazer isso. Ah, mas se a pessoa depois desviar? Olha, isso já é uma outra história, já é uma outra coisa. E nós vamos falar sobre este tema também, quando o nosso irmão Pedro diz assim no capítulo 8, versículo 12. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, batizavam-se tanto homens como mulheres. Versículo 12. Creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Esse Simão aqui, ele foi batizado, diz a Bíblia que ele creu. Lá na frente, depois, ele recebeu uma admoestação de Pedro, porque ele estava querendo, mesmo crendo, comprar, não tinha entendido por completo. Tá bom? Sobre este tema, está conosco na linha pastor Mário Souza, da Assembleia de Deus de Coqueirão de Itaparica. Pastor Mário. Pastor Samuel, a única condição dada para quem deseja se batizar é exatamente o que já foi dito, é o crer no Senhor Jesus Cristo
o qual disse: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos capítulo 16, versículo 15. Então, crer é a condição sine qua non para o batismo, porque é crendo que se arrepende, é se arrependendo que se converte, e é se convertendo que se muda de posições, como no grego, metanoia, e a partir daí o batismo é um testemunho público de que a pessoa verdadeiramente está arrependida, convertida, que abandonou as velhas práticas. Agora o velho homem é sepultado pelo batismo que, segundo a tradução grega, no caso aqui, é sepultamento, é um ato simbólico de sepultamento, e aí sim a pessoa passa a viver em novidade de vida. Romanos capítulo 6, dos versículos 1 em diante. E o batismo foi uma das duas ordenanças que o Senhor Jesus deixou, juntamente batismo e Santa Ceia. Mas olhe bem o que ele disse quando estava sendo assunto aos céus. Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo quanto vos tenho mandado. Então aqui não existe essa condição de consultar se pode ou se não pode, porque a ordem já foi dada pelo próprio Jesus, que ordenou o batismo e que disse que o batismo é algo dado a quem crê. Então a ordem já foi dada por quem de direito? Pela autoridade maior, que é o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então, a partir daí, basta obedecer à Bíblia, e nada mais, e nem a ninguém. Pastor Mário, outro ponto a ressaltar, claro, se a pessoa crer de todo o coração, isso está explicitamente que a pessoa tem que ter uma idade de consciência. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Nós não podemos aqui também dizer que é 10 anos, 12, 15, 14, 16, mas a pessoa tem que ter de livre-arbítrio, espontaneamente dizer, eu creio no Senhor Jesus. E para isso tem que ter uma idade de consciência, de responsabilidade. Não é isso, pastor Mário? Positivo. É por isto que, na Bíblia Sagrada, entre os judeus, o que é que se fazia com as crianças recém-nascidas? Levavam-nas ao templo e apresentavam-nas. Por quê? Porque elas não tinham a idade da razão. Mas para que o ouvinte tenha ideia, olhe bem, na comunidade judaica, por exemplo, para que o adolescente passe a fazer parte da comunidade de maneira mais responsável, a menina, segundo eles têm uma maturidade mais rápida do que o menino, é dada à menina a condição de se batizar para entrar para a comunidade aos 12 anos. E o menino aos 13 anos. Olhe bem, em ambos os casos, já são idades suficientes para que eles entendam verdadeiramente o que está fazendo. Daí o próprio Jesus ter dito, quem crê e for batizado. Então, para se crer, tem que se entender, não é verdade? Perfeito. Então tem que ter uma idade, e com 12 anos na comunidade judaica, as meninas já podem, e os meninos aos 13 anos. Existe, para corroborar com nesse assunto, sobre o entendimento, em Neemias, no capítulo 8, no versículo 3, diz assim, leu nela de frente para a praça que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro de Deus, ou seja, aqueles que podiam entender. Criança com uma certa idade que já tinha entendimento para compreender as Escrituras e aquilo que estava sendo ensinado. Não é isso, pastor? Então, se a pessoa crê de todo o coração, como nós já lemos aqui vários versículos bíblicos, já colocamos várias referências, basta crer. Está
tendo a sua vida em conformidade com a palavra de Deus, dando testemunho, basta crer que será batizado, não é isso? Perfeitamente. E lá em Israel, então, você sabe que o ensino das Escrituras é uma coisa muito profunda. As crianças judaicas têm acesso às Escrituras muito cedo. Exemplo do que disse Paulo a Timóteo, né, que eles já sabiam as Sagradas Escrituras. E veja, Samuel, que o primeiro batismo após a pregação de Pedro, quase 3.000 almas, não é verdade? Isso. Veja que ali não houve margem para nenhum tipo de consulta. Numa outra ocasião, 5.000 pessoas, quase 5.000 pessoas. Por aí se vê e se entende que o batismo é dado a todos, a saber, os que nele creem, de verdadeiro e inteiro coração.